Tutorial de maquiagem neutra, simples para quem não sabe se maquiar. Se você pular esse vídeo, vai continuar errando na aplicação, vai continuar sem um acabamento bonito e sempre vai ficar frustrada achando que precisa de produtos caros. Oi, gente! Meu nome é Tânia e sejam bem-vindos ao meu canal. Fica até o final que você vai aprender uma maquiagem neutra, linda, simples e com vários truques, para usar em qualquer ocasião. Vamos usar essa inspiração aqui do lado. Então vamos começar. Eu vou começar aqui pela pele e a sobrancelha eu faço lá no finalzinho. Se vocês perceberem, a pele dela tá um pouco glow. Eu não gosto de maquiagem glow porque eu tenho a pele oleosa, então eu gosto de tudo mais sequinho. Mas para não fugir tanto, eu vou usar assim uma base que tem um glowzinho, que tem um viço. Vou usar a Tono Glow da Candice Berenice. Essa daqui é na cor 270Q. Já tô com a pele limpa e bem hidratada também. Vou aplicar aqui um pouco de base e vou espalhar aqui com uma esponjinha úmida, só para assentar muito bem essa pele. Leva essa base aqui para a raiz do seu cabelo, para não ficar uma diferença de tom. E se você quiser, pode descer para o pescoço também. Deixa a sua base dar uma assentada para depois você vir aplicando o corretivo. Eu tô usando o Bye Bye Olheira da Dylos, o meu é na cor D6 médio. Tô aplicando aqui embaixo dos olhos, vou aplicar um pouco na testa também e aqui no queixo. Não aplica muito, tá, gente? Para não deixar muito pesado. E já vem espalhando. Se você tem um corretivo que não tem muita cobertura, é só você aplicar ele e deixar dar uma secadinha de leve e depois vem espalhando, que aí ele vai te dar uma cobertura a mais. Eu tô aplicando um corretivo mais do tom da minha pele, o mais próximo do tom da minha pele, porque eu preciso de um pouco mais de cobertura, gente. Nem sei se eu falei, mas eu preciso de um pouco mais de cobertura nas minhas olheiras, porque a base, ela não dá conta de cobrir. Então, se você tem uma olheira funda, uma olheira bem pigmentada, tenta usar um corretivo assim. Agora sim, a gente pode vir fazendo a iluminação. Eu vou usar o corretivo Tint de alta cobertura também da Candice Berenice e esse daqui é na cor 195. Reparando bem na inspiração, ela tá com essa área aqui no começo do olho bem iluminada. Vou depositar o corretivo aqui com um pincel mesmo. E também a testa. Tem o queixo também, gente, mas acabou o produto, daqui a pouco eu aplico. Aplicou? Volta com a esponjinha e vai espalhando. Só na área que você quer a iluminação, tá? Olhando aqui, ela tá com o rosto bem contornado, mas não é bem um contorno, sabe? Porque os tons estão mais quentes, então é mais um bronzer. Eu vou deixar para aplicar esse produto depois e vou vir pro blush. Mas assim, se você quer uma maquiagem neutra, usa produtos e cores que combinem com você, entende? Tipo assim, o que combina comigo por ter a pele negra é laranja, vermelho, esse tipo de cor. Vou usar esse blush coral da Nina Secrets, é um blush cremoso. Vou aplicar um pouco aqui na minha mão e ainda aqui com a esponja úmida, vou catar o produto e ir aplicando aos poucos. A aplicação dela tá bem aqui, nessa região, quase nas maçãs do rosto e indo em direção à orelha, mais reto, sabe? Eu vejo aqui que não tem tanto efeito de lift. Com as costas da esponja, você pode vir nas laterais do seu blush só para dar uma esfumadinha, caso tenha marcado. Como eu não vou fazer o contorno agora, eu já vou selar a pele e vou usar o pó da Nina Secrets, esse daqui é na cor 3. Mas aqui, gente, eu vou selar de uma forma diferente. Vocês sabem que eu já venho direto com a esponjinha, né, pressionando o pó, mas eu não vou fazer dessa forma aqui, porque nas áreas mais oleosas eu vou usar um outro pó. Então, vou catar aqui com o pincel, tirar o excesso e vou vir selando o rosto. Pode selar em cima do seu blush também, que não tem problema. Pega a sua esponjinha e tira a marcação do corretivo, o acúmulo do corretivo debaixo dos olhos, antes de você selar. Agora sim, eu vou selar essa região, ainda assim, com o pincel, porque eu vou fazer uma camada bem fininha de pó nessa região, gente.
porque daqui a pouco eu vou vir com um pó compacto. Então, para não acabar pesando, é bom a gente dar uma pré-selada. Dei uma pré-selada, agora eu vou voltar com um pó compacto. Vou usar esse daqui da Ruby Rose na cor P30. Eu vou dar uma arriscada porque esse pó ele acaba ficando bem mais claro que o meu tom de pele. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas eu decidi usar ele porque ela tá com a pele bem iluminada, gente. Então, eu não vou conseguir esse efeito só com o corretivo. Vou tirar o excesso para não acabar pesando e vou vir pressionando nas áreas mais iluminadas. As áreas que eu quero uma iluminação. No topo do nariz, na testa também. Agora sim, volta com o outro pincel e tira o excesso. Vem nas bordas desse pó também. Principalmente se for um pó com cor, igual esse daqui. Agora eu vou usar o Amber Bronzer da Ruby Rose. Esse daqui é na cor Sunburst, pra mim fazer o contorno. Olhando na inspiração, não tem muito blush, mas o contorno, gente, tá exagerado. Então vamos aqui também, só que assim, vai aos poucos. Cata o produto, tira o excesso, pode tirar o excesso na mão e vem fazendo isso aos poucos, para você não acabar manchando ou marcando o seu rosto e deixando a sua maquiagem bem feinha. Leva ele para a raiz do seu cabelo e vai comentando aí para mim, você gosta de uma maquiagem mais neutra ou você costuma fazer uma maquiagem mais pá? Vou aplicar aqui também, que tem uma presença de contorno. Volta com o pincel de pó só nas laterais dele para dar uma esfumada a mais. Com esse mesmo produto que eu usei da Ruby Rose de contorno, eu vou contornar o nariz, gente. Só que aqui eu vou vir bem aos poucos, com cuidado, porque o meu nariz, ele já tá abrindo, sabe? Então, eu não quero arrastar muito aqui, senão vai acabar fazendo um buraco. Já não tá muito legal, porque eu fiz aquela merda lá no nariz, sabe, gente? De ficar tentando arrancar os cravos. Então, não adere, produto nenhum adere aqui depois que eu faço isso. Se notar, ela já vem com o contorno aqui na pálpebra, ele meio que faz isso daqui, gente, ó. Entende? Dá pra ver que ela aplicou um iluminador também, então eu vou usar esse daqui da Mari Maria na cor Glister, porque ele é um tom mais champanhe, sabe? Olhando ali na inspiração também é um tom mais champanhe. Ela tem um iluminador bem na ponta do nariz. E tem aqui também. Como eu disse, ela tá com o rosto bem iluminado, mas eu não vou passar mais iluminador, que eu não gosto desse aspecto. Então, só aqui pra mim tá bom. E pra finalizar, eu vou vir com a bruma, gente. Eu vou usar essa Skin Perfect da Eudora Glam. Eu vou esperar a bruma secar, vou fazer minha sobrancelha e já volto. Aqui nos olhos você faz assim, se você tem uma paleta que não pigmenta tanto, você aplica um pouco de corretivo, espera dar uma leve secadinha e já vem fazendo o esfumado. Mas se você tem uma paleta que pigmenta muito, tenta aplicar um pouquinho de pó, é meio que fazer uma fina camada, igual a gente fez no rosto. Vou tirar o acúmulo do corretivo, eu vou vir com o resto de pó que estava na esponjinha, para mim dar uma leve selado. Usa um tom de marrom um pouquinho mais escuro que o seu tom de pele, mas não precisa pesar tanto. Eu vou usar a paleta Top Secrets da Nina Secrets. Eu vou começar com esse tom de marrom aqui. E bora! Deposita de um lado, deposita do outro. Vai com a mão mais levinha, pega aqui do meio pro final do pincel, porque aí você vai conseguir fazer o esfumado com a mão mais leve. Na inspiração, ela jogou essa sombra pra fora. É uma forma que eu já costumo fazer sempre. Então, pega daqui e faz esse movimento aqui, gente, sempre jogando pra fora. Também vem bem aqui no começo do nariz, meio que dá uma unida também. Agora eu vou catar esse tom mais clarinho e vem nas bordas dessa sombra, só pra você dar uma esfumada, sabe? Tirar a marcação que ficou. Agora, com essa mesma sombra mais clarinha, eu vou aplicar ela aqui na minha pálpebra, gente. Bem aqui no começo.
No canto externo, parece que ela tá com um tom de preto, não dá para entender se é um delineado, se é um esfumado, mas eu vou fazer um esfumado mesmo, gente. Vou catar um lápis de olho, vou usar esse daqui, lapiseira retrátil vegana da Dylos, e vou aplicar bem aqui, rente aos meus cílios natural. Não precisa chegar bem aqui na ponta não, tá? É do meio do olho pro final. Agora, com o pincel chanfrado bem pequenininho, tipo aqueles de sobrancelha, eu vou vir dando uma puxada, gente, uma esfumada e puxada. Já pego bem no canto aqui no final do lápis de olho e puxo como se fosse um delineado normal. Eu peguei uma sombra preta só para mim selar esse lápis, gente. Só deposita a sombra em cima, não precisa arrastar, não. Agora, com um pincel pequeno e o primeiro tom de marrom que eu usei, vou vir esfumando a borda. Catei aqui, gente, o pincel que eu apliquei o corretivo, tirei o excesso aqui na minha mão e vou vir dando uma limpada, porque acabou descendo essa sombra, o que não era para ter acontecido. Aplica um lápis de olho aqui na linha d'água, de cima também, para dar um acabamento. Apliquei um lápis marrom na minha linha d'água de baixo, gente, mas ele ficou um pouco preto, eu não faço ideia do porquê, mas vou voltar aqui com o pincel já limpo, tirei o excesso de sombra preta que tinha nele, para mim dar uma esfumada no lápis. Catei um pincel bem pequenininho, misturei os 3 tons de marrom que tinha na paleta e vou vir esfumando aqui. E tenta não descer tanto essa sombra, tá? Volta com o iluminador que você usou no nariz e aplica aqui bem no início do olho, bem no canto lacrimal, gente. Agora dá uma caprichada na máscara de cílios. Se você não for aplicar cílios postiço, se atenta bem nessa hora, aplica desde a raiz e deixa bem bonitinho. Eu tô usando a Big Bang Sem Limites da Candice Berenice e essa máscara eu vou aplicar apenas nos cílios de cima, tá, gente? Porque olhando a inspiração, parece que ela tá com máscara de cílios marrom nos cílios de baixo. Não marrom, eu acho que às vezes até puxo por vermelho. Eu vou usar a Super Brown da Nina Secrets. Eu vou tomar cuidado aqui na aplicação, gente, porque ela pode acabar borrando o meu olho. Gente, agora eu vou aplicar um cílios postiço e eu já volto pra gente ir pra boca. Eu vou usar o contorno de sempre, que é o contorno labial da Dylos, o meu na cor cacau, porque ela tá com contorno marrom e o único marrom que eu tenho aqui é esse, então vamos com ele. E o centro da boca dela parece que tá com um tom muito mais parecido com o blush que ela aplicou. Mas enfim, eu vou usar um corretivo mesmo, gente, um corretivo laranja. Esse daqui da Ruby Rose, é o colorido. Agora eu vou voltar com esse batom do Kiss da Ruby Rose e vou usar, gente, o lip oil dele, porque ele é transparente. Tem um brilho na boca dela, mas não tem cor, parece mesmo um brilho transparente. Então, incolor, né? Por que eu falo transparente? Enfim, então vou usar esse daqui mesmo. Gente, eu tenho um sério problema em identificar a cor, entende? Porque olhando aqui na inspiração, não sei, às vezes parece um blush laranja, às vezes parece um blush mais alaranjado, então tem uma dificuldade. Comenta aqui pra mim, que cor que você acha que é esse blush dela? É a primeira vez que eu tento fazer um vídeo mais nesse estilo, né, de reproduzindo maquiagem, reproduzindo, sei lá, maquiagens que eu vejo por aí que eu acho bonita. Então, esse daqui foi o resultado, gente. Comenta aqui pra mim se você achou que ficou parecido. Eu acho que fugiu um pouco, mas o resultado até que não ficou tão ruim. Um beijão e até o próximo vídeo.